Bom, como vocês sabem, nós estamos falando sobre o mesmo tema da cantata, né? Nós tentamos juntar aí o mesmo tema. Nos últimos domingos, eu não preguei, mas os pregadores aqui, né? O presbítero Sebastião e o pastor Guilherme arrebentaram. Eu vou tentar chegar aos pés desse pessoal, né? Vou tentar chegar aos pés desse pessoal, mas já vou te dar uma advertência. Não vou pregar tão eficiente, não vou usar o tempo como eles usam de maneira eficiente, porque vocês perceberam, né, que nos últimos domingos você saiu mais cedo da igreja, né? Mas eu não consigo, meus irmãos, então não me cobrem por isso. Mas a gente trabalhou o que é um novo coração, por que um novo coração e como ter um novo coração. Nós trabalhamos essas perguntas, né, olhando para os evangelhos e tentando discernir, né, essa realidade de conversão, de transformação de vida que o evangelho traz até nós. O evangelho de Cristo Jesus, né, ele traz essa nova realidade, essa nova vida. Hoje nós vamos trabalhar a quarta pergunta, quais os efeitos do novo coração? Quais são os efeitos deste novo coração que nós recebemos? Porque veja, nós como reformados, nós não cremos que as nossas obras são fonte de salvação para as nossas vidas. Nós não cremos nisso. Nós cremos que nós somos salvos pela graça de Cristo, é uma força, é Deus fazendo algo na nossa história. É nisso que nós cremos, eu e você cremos nisso. No entanto, nós precisamos ter evidências da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós fazemos testificam da obra que o Espírito Santo de Deus está fazendo no nosso coração. Entenderam? Nós não somos salvos por aquilo que fazemos. Então, as nossas obras, boas ou más, não nos garante a salvação. No entanto, porém, contudo, as nossas obras, as nossas ações, aquilo que nós executamos na história, os nossos sonhos, os nossos princípios, os nossos valores, eles vão testificar aquilo que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, tem feito em nosso coração. Então isso aqui é uma realidade. É isso que nós vamos ver. Quais são esses efeitos? Como a gente percebe isso? E para isso eu gostaria de convidar vocês à leitura do texto de 1 João, capítulo 1, a partir do verso de número 5. O texto diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Não sei se você percebeu na leitura que fizemos, nós temos pelo menos 3 afirmações de João dizendo o seguinte: se afirmamos, no verso 8, no verso 10 e no verso acima, nós temos essas afirmações, João dizendo, colocando isso: se afirmamos que estamos sem pecado, se afirmamos que não temos cometido pecado, isso dá uma métrica, uma linhagem, como que eu posso dizer? Ele agrupa as ideias do texto. Então João, através dessas afirmações, ele está agrupando as ideias do texto. E é nisso que eu vou trabalhar com vocês hoje.
Então você já sabe que o meu sermão tem 3 pontos. Olha só, é presbiteriano hoje, hein, meus irmãos? Hoje vai ser presbiteriano. E diz o seguinte, uma das coisas que a gente precisa perceber, que o texto está trabalhando, é a questão do pecado. E como nós vimos anteriormente, nós percebemos o seguinte, a essência do pecado é a nossa tentativa de tomar o lugar de Deus. Queremos estar no comando, estabelecer as regras básicas e definir o campo de jogo. Queremos fornecer nossas próprias definições do que é certo e do que é errado, do que é errado. O que é pecado e o que não é. Qual é a nossa tentativa? Qual é a tentativa de toda a humanidade? Quando o presbítero Sebastião pregou Gênesis capítulo 3 aqui, em uma das mensagens, nós percebemos esta realidade. Qual é a tentativa que a humanidade faz até hoje? Ser como Deus. Ser como Deus. Nós queremos, então, de alguma forma, estabelecer as regras. Estabelecer as regras daquilo que é certo e daquilo que é errado. Nós queremos subverter, às vezes, as próprias regras que Deus colocou, porque muitas vezes nós olhamos para as Sagradas Escrituras e alguns dos princípios que Deus coloca lá, alguns dos princípios que está nas Sagradas Escrituras, colocam em xeque alguma das nossas práticas. O que nós fazemos? Nós olhamos para as Sagradas Escrituras e dizemos o seguinte, isso aqui é um pouquinho antiquado. Isso aqui é uma norma cultural. Isso aqui não se aplica hoje. Veja, quando nós olhamos para a palavra de Deus e dizemos que os princípios que estão na palavra de Deus são antiquados, não são aplicáveis à nossa realidade, nós estamos estabelecendo o quê? A regra do jogo. Nós queremos, então, nos tornar os senhores da nossa própria consciência e da nossa própria vida. Em outras palavras, nós queremos abafar a ação do Espírito Santo do nosso coração, e Paulo ele vai dizer isso em 1 Tessalonicenses, olha, Paulo vai dizer, não apaguem o quê? A chama do Espírito. Mas quando nós estamos querendo estabelecer a nossa própria regra do jogo, de alguma forma, eu e você estamos estabelecendo que nós estamos apagando a chama do Espírito. Então deixa eu colocar para vocês como João está trabalhando isso. Primeiro, João ele coloca um fundamento. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Veja o que João está dizendo. A primeira coisa é que João está dizendo, esta é a mensagem que dele quem? De Jesus ouvimos. João está colocando para os seus ouvintes nada de novo. João não está inventando absolutamente nada. Ele está dizendo, olha, tudo isso que eu estou testificando a vocês, tudo isso que eu estou falando a vocês, tem a autoridade do Cristo. Segundo, ele vai dizer o seguinte, ele vai afirmar que o próprio Jesus ensinou que Deus é luz. E isso significa que Deus é a fonte e a medida de tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é belo, tudo o que existe de bom, e Tiago vai dizer isso, né, na carta dele. Tiago vai dizer, olha, tudo o que é bom, tudo o que é belo, tudo o que é verdadeiro, tudo o que existe no nosso mundo, de bonito, de grandioso, é uma graça, é uma concessão de Deus para nós.
E essa realidade, então, é a realidade que permeia também o pensamento do apóstolo João. Ele está dizendo, olha, Deus é luz, e esse Deus é luz significa que Ele é a fonte e a medida de tudo o que é verdadeiro e é belo. E a gente pode perceber essa realidade, por exemplo, no texto de Provérbios, capítulo 1, verso de número 7, que diz o seguinte, o temor do Senhor é o princípio, o temor do Senhor é a chave do quê? Da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio. Eu coloquei a chave, porque essa palavra no hebraico, princípio, pode ser traduzido como a chave da sabedoria. E eu acho que a palavra-chave ali cabe melhor na tradução do que princípio. Por quê? Porque a ideia do autor de Provérbios, de Salomão, então, é que a sabedoria está atrás de uma porta. E para você ter acesso a essa sabedoria, você precisa de uma chave para destrancar essa porta. Parece até palestra de coach, né? Destravando as portas da sabedoria. Olha, poderia ser, não poderia? Uma palestra coach, mas não é. Isso aqui é Bíblia, isso aqui é Bíblia. E a ideia do autor de Provérbios é exatamente isso. A sabedoria está atrás de uma porta e essa sabedoria, para ser acessada, ela precisa de uma chave. Qual é a chave, então? O temor do Senhor. A reverência que você tem por Deus. O início de tudo isso. A chave de tudo isso. Então, quando você percebe essa realidade, você vai entender o seguinte, que nada é verdadeiramente compreendido até que seja compreendido à luz do quê? À luz de Deus. Veja, e é por isso que a educação secular é uma miragem de esperança no deserto contemporâneo na nossa cultura. Deus é realmente a fonte de todo o conhecimento, de toda a verdade. Deus, Ele tem em si, essa prerrogativa. Perceba uma coisa. Na nossa sociedade existem várias narrativas. E uma das narrativas é a ideologia de gênero. A ideologia de gênero vai dizer o seguinte: você não é aquilo que você é. Você é aquilo que você sente ser. Deixa eu te dizer de novo. Você não é aquilo que você é. Porque a Bíblia vai dizer uma única coisa. Quais são os únicos gêneros que existem na humanidade? Macho e fêmea, os mais conservadores, homem e mulher, os mais progressistas. Mas a resposta está certa. Esse é o gênero que as Sagradas Escrituras determinam como gêneros. Você nasce, segundo as Sagradas Escrituras, como homem, ou você nasce como mulher. Daí vem a narrativa de gênero e diz o seguinte: você não é aquilo que você é. Você é aquilo que você sente. Então você pode se sentir o quê? Um não homem, uma não mulher, ou até mesmo um não ser humano. Então, se você pega a sigla da ideologia de gênero, você vai perceber que começou com LGBT, daí põe LGBTQI, e depois agora tem um mais na frente. Sabe por que aquele mais? Porque não tem fim. Porque não tem fim. Porque independe, é aquilo que você sente.
E isso não dialoga com a verdade. Não dialoga com a verdade. E quando você não dialoga, quando você não constrói a sua vida sobre aquilo que é real, aquilo que é palpável, você não consegue caminhar, você não consegue se sustentar. Por exemplo, eu estou aqui nessa plataforma tentando não tropeçar sobre esses negócios que estão aqui debaixo dos meus pés. Mas provavelmente uma hora eu vou tropeçar porque eu não paro de andar. No entanto, se eu tentar dar um passo além dessa plataforma, o que acontece? Isso é a realidade. Mas segundo a ideologia de gênero, eu posso sentir que estou o quê? Voando. Mas não é isso? Mas é isso. Qual é a bigorna da realidade? A bigorna da realidade é que se eu der um passo para fora desta plataforma, eu irei o quê? Cair. Mas segundo a ideologia de gênero, vai dizer, não, você pode voar, porque você está se sentindo como alguém que tem o quê? Asas. A ideologia tenta desafiar a verdade. Mas a verdade sempre vai ser o quê? Sempre vai se impor. Em todas as esferas da vida. Pode colocar. Eu gostaria que a ideologia de gênero servisse para pagar o meu cartão de crédito. Já pensou? Eu sinto que o meu cartão já está pago. Ia funcionar, mas não funciona. Não funciona. Por que não funciona? Por que não funciona? Porque não lida com a realidade. A realidade é que se você passou no seu cartão, você uma hora vai ter que pagar. E percebam, todas as pessoas que vivem por uma falsa narrativa, uma hora vão pagar essa conta. Vão pagar essa conta. Emocionalmente, existencialmente. Então João, ele começa dizendo, nós estamos lidando aqui com Deus que é a verdade. Com Deus que é extremamente verdadeiro. Diante disso, eu gostaria de colocar 3 coisas para vocês. Primeiro, não viva um cristianismo que é apenas um jogo de palavras. Não viva um cristianismo que é apenas um jogo de palavras. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, perceba, a afirmação de João. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se afirmamos que temos comunhão com Ele quem? Deus em Cristo Jesus. Perceba, a apologética de João é uma apologética trinitária. Trinitária. Então, o que João está dizendo? Se afirmamos que temos uma comunhão com Deus Trino, se nós garantimos, se as nossas palavras testificam isso, logo, nós devemos o quê? Nós não andaremos aonde? Em trevas. Nós não andaremos na mentira, porque se a luz, para João, é a expressão máxima daquilo que é verdade, as trevas seriam o quê? A mentira. E perceba, João está trabalhando as 3 afirmações nessa categoria, entre verdades e mentiras. E o que nós precisamos então entender é que existe uma tentação dentro do nosso coração. E a tentação é: você vive aquilo que você fala? Porque João está dizendo isso. Você precisa viver aquilo que você professa. Perceba, se você diz
que você é um seguidor de Cristo Jesus e você não segue a Cristo Jesus de maneira palpável e real, lembra a bigorna da realidade? Se a sua fé em Cristo é apenas uma narrativa, e ela não se materializa, João vai dizer que você anda em trevas. Sabe qual que é o problema da nossa sociedade? O problema da nossa sociedade é o discurso descolado da realidade. A nossa sociedade se tornou uma sociedade hipócrita. Por quê? Porque nós podemos ter um discurso bonito. Um discurso de preocupação com os pobres. Um discurso de inclusão. Mas esse discurso não passar de apenas o quê? De um discurso. E eu sei, quando eu estou falando esse negócio de discurso, você deve estar pensando em um político, provavelmente, né? Porque os nossos políticos são bons em discursar, em falar, em dizer, em afirmar, mas muito ruins em materializar aquilo que eles falam em o quê? Em realidade. Mas e nós? Enquanto discípulos de Jesus, quando nós arrotamos, dizemos, gritamos, falamos, de que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, que nós devemos perdoar, que nós devemos não sermos dominados pelo dinheiro e pela ganância, que os vícios do nosso coração não devem ter uma ação imperial na nossa vida. E nós, quando nós dizemos isso, mas isso não se torna uma realidade. E nós, enquanto nós dizemos que o melhor, nós precisamos ser como Jesus, e Jesus nos ensinou então a servir. Sirva o teu próximo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a última vez que você se envolveu no serviço voluntário da igreja? O melhor é servir. Mas qual foi a última vez que você se envolveu no serviço voluntário da igreja? Porque a realidade do seu discurso pode estar em discordância com a sua prática. E daí João vai olhar para você e vai falar assim, viu, mas aquilo que você fala enquanto discípulo precisa se tornar o quê? Realidade. Porque o que atesta a verdade? O que atesta a verdade, gente? O fato concreto. Por exemplo, nós como cristãos afirmamos que Jesus, ao terceiro dia, ele fez o quê? Após a sua morte, ao terceiro dia ele? Isso é uma verdade ou uma fábula? Então isso é um fato. Nós cremos em um fato, em uma realidade. E esta realidade, este fato, atesta o quê? Aquilo que eu creio. O meu discurso. Ele firma o meu discurso. E é por essa realidade de que Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou, muitos cristãos no Império Romano entregaram a sua vida. É por essa realidade. Perceberam? A realidade, ela dá embasamentos, ela sustenta o meu discurso. Daí você vai perguntar para mim, como pai, porque esse é o meu desafio hoje. O meu discurso, não só como pastor, mas o meu discurso como pai, precisa ser tão real e verdadeiro para que os meus filhos, eles cresçam apaixonados por Jesus. Porque se o meu discurso como pai
não for real e verdadeiro, os meus filhos, eles vão achar que eu sou o quê? Um charlatão, um hipócrita, um mentiroso. E os meus filhos não crescerão o quê? Apaixonados pelo Cristo. E quem foi a pedra de tropeço? Perceberam? Segundo. Deixa eu passar aqui para o segundo. Não viva no auto-engano, enlouquecendo sua bússola espiritual e moral. Olha o que o texto vai dizer. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mais uma vez, se afirmamos que estamos sem pecado, nós enganamos a quem? A nós mesmos. O que o texto está dizendo? Temos uma visão adulterada de nós e do nosso próximo. Provavelmente, os estudiosos estão dizendo aqui que João estava combatendo um legalismo. Um legalismo. O legalismo de que muitas vezes nós não conseguimos olhar para o nosso próprio umbigo. Nós achamos que a nossa vida, muitas vezes, é mais limpinha do que a vida do outro. Pode perceber, nós sempre procuramos alguém com uma vida mais lascada do que a nossa, não é verdade? Para a gente poder comparar. A gente nunca compara muitas vezes com quem é melhor do que a gente sempre se compara, né, com alguém mais lascado do que a gente. Por quê? Porque a gente quer ter uma vida mais limpinha. Nós somos, em certa maneira, legalistas. Nós precisamos nos sentirmos acima de alguém, melhor do que alguém. E provavelmente os estudiosos estão fechando. João está combatendo um certo legalismo dentro da igreja. Ele está dizendo, olha, existem entre vocês pessoas que têm uma visão adulterada dela mesma e uma visão adulterada do seu próximo. E essa visão adulterada, muitas vezes, cria a relativização do pecado. E a relativização do pecado é transformar o pecado em algo bom para mim, em um peso para o outro. Jesus, no Evangelho de Mateus, vai olhar para os fariseus e vai dizer assim, ai de vós, fariseus, o quê? Hipócritas. Porque vocês jogam um peso sobre as pessoas que vocês estão ensinando. Mas vocês mesmos não cumprem, não fazem aquilo que vocês ensinam. Sabe qual que é o problema da relativização do pecado? É você achar que você não precisa cumprir aquilo que você ensina. Você fala para o seu filho que o seu filho precisa ser honesto. Mas você só nega o imposto de renda. O discurso da honestidade serve para quem? Para o seu filho. Mas você não deveria ser honesto com... Eu sei, é difícil pagar um imposto de renda. Eu pago, mas é difícil. Não estou dizendo que é fácil. E não estou dizendo que é bom. E não estou dizendo que é gostoso. Eu estou dizendo que é certo, que é diferente. Mas quando você sonega, você está sendo brando com quem? Com você. E você está relativizando o quê? O pecado. Uma outra coisa que acontece é uma esquizofrenia santa. Você acha que você é santo sem você ser santo.
Você acha que você é bom sem você ser bom. Você se coloca acima das pessoas, mas você não está acima das pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te trazer para a realidade. Você é farinha do mesmo saco. Você é tão pecador quanto mais pecador desse salão. Você não tem qualidade nenhuma a mais do que ninguém. Essa é a realidade. Só que a esquizofrenia santa faz você ver você de maneira melhor do que os outros. As suas ideias, e geralmente é isso, né? Quando eu estou conversando com as pessoas, todo mundo tem uma ideia melhor do que o outro. Então tem um grupo de pessoas fazendo algo. Chega um terceiro e fala assim, pastor, mas a minha ideia é melhor. Sempre nós temos uma ideia melhor do que o outro. Perceberam? Nós sempre fazemos algo melhor do que o outro. Sabe qual que é o problema? Nós nunca colocamos as ideias em prática. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu. Sabedoria de obra. Vocês já viram sabedoria do peão? Nós temos aqui, nós estamos em obra, e eu converso aqui, chego de manhã, cumprimento todos os nossos prestadores de serviço. E no sábado, o presbítero Paulo me ligou, o nosso telhado já tinha passado por uma revitalização, no entanto, faltaram alguns furos a serem tampados. Né? Faltaram. Choveu, infiltrou, vamos ter que trocar algumas poucas placas, vamos ter que trocar. Né? E tentar tampar os furos que sobraram no telhado. Daí, um dos nossos prestadores de serviço encostou em mim e falou assim, pastor, tá vendo? Ideia não salva a obra. Ele falou assim, ideia não salva a obra. Por que ele me disse isso? Porque semanas antes de colocar o forro novo, o telhado estava sem, nosso teto estava sem o forro, nós olhamos para cima e nós vimos o quê? Furos. E daí um grupo da nossa igreja, presbíteros, diáconos, eu também, eu estava no meio, tá? Não estou me eximindo não. Estava no meio. Todo mundo olhando os furos e todo mundo tendo o quê? Ideias. De como tampar os furos. Pergunta, alguma ideia foi colocada em prática? Esquizofrenia santa. Todo mundo tinha uma melhor ideia. Todo mundo tinha uma boa ideia. E daí o nosso prestador de serviço aqui, encostou do meu lado e diz assim, pastor, ideia não salva a obra, não. Perceberam? Ideia não salva a obra. Você ter uma ideia do que significa ser santo, não te leva à santidade. Mas a gente acha que ideia salva. Que ter um bom conhecimento salva. Outra é você ter uma graça legalista. Coisas que não deveriam andar juntos, mas andam. A gente tenta olhar para as pessoas e classificar quem são os salvos entre nós. Nós fazemos isso. Nós olhamos para as pessoas e dizemos, aquela pessoa é salva, aquela pessoa não é. Olha aquela ali. E daí, a graça legalista, esse último ponto aqui, ele tem a ver com as duas primeiras. Porque só olha para alguém, você só tem coragem de olhar para alguém e dizer se aquela pessoa é salva ou não, se você já relativizou o pecado e você é um esquizofrênico santo. Quantas vezes nós julgamos alguém pela capa? Quantas vezes? Quantas vezes nós julgamos alguém pela capa? Nós não damos a oportunidade das pessoas demonstrarem que elas são. Nós simplesmente olhamos e dizemos. Por último, uma manipulação soteriológica. Nós vamos manipular, então, a salvação.
Se nós temos uma graça legalista, nós manipulamos a salvação. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês o último ponto. Não grite autonomia quando esta não existe. Olha o que o texto diz. Se afirmamos que não temos cometido o pecado, fazemos de Deus o quê? O mentiroso. E é consequência daquilo que nós vimos anteriormente. Se nós afirmamos que não temos cometido o pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se afirmamos, fazemos de Deus um mentiroso. Primeira coisa é o não reconhecimento da tragédia do pecado. Quando você afirma que você não tem pecado, que você não erra, que você é melhor do que os outros, você não reconhece a tragédia do pecado de Gênesis capítulo 3. Paulo vai dizer o seguinte, que todos nós nascemos como? Nascemos em pecado. E nós estamos destituídos do quê? Da glória de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa, não tem como você fugir da tragédia do pecado. E daí o texto está dizendo, olha, se nós afirmamos que nós não estamos no pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso. Nós dizemos que Deus está em trevas. Uma segunda coisa que o texto me mostra é o seguinte, o não reconhecimento da profundidade do pecado. O pecado ele é uma tragédia por si só, porque nos legou isso aqui, mas ele é profundo também. Ele trabalha em todas as esferas da nossa vida. Das nossas vidas. As nossas vidas estão profundamente afetadas pelo pecado. Profundamente afetadas pelo pecado. E nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um Redentor. Porque a nossa vida está profundamente afetada pelo pecado. Tudo aquilo que nós fazemos, até mesmo com boas intenções, muitas vezes é tomada pelo pecado. Nós fazemos por um reconhecimento, nós fazemos muitas vezes para sermos amados. E quando fazemos para sermos amados, nós queremos retirar a glória de Deus e colocar sobre quem? Sobre nós. Então perceba, muitas vezes a nossa vida está profundamente afetada pelo pecado, até mesmo nas mínimas coisas. Então o pecado nos afetou profundamente. O pecado é o não reconhecimento da irreparabilidade. Quando nós afirmamos que nós estamos sem pecados, isso é o não reconhecimento da irreparabilidade do pecado. Pastor Guilherme, em uma das mensagens que ele trouxe aqui, ele usou uma das expressões que eu mais gosto. No português, nós dizemos que o pecado nos quebrou. E daí, na nossa mente, nós achamos que quebrou, nós pegamos um super bonder e colamos. Né? Sim, você cola, conserta, dá para você usar. Não é isso. No inglês, eles usam a palavra, né, broken, que é a ideia de estilhaçou. Quando um vidro se estilhaça, dá para você recuperar o vidro? Não dá. Quando um vaso de cerâmica se estilhaça, dá para você recuperar o vaso? Colando com super bonder? Não dá. Essa é a imagem que o profeta usa. O profeta Isaías, ele vai dizer o seguinte, que Deus ele vai quebrar o povo de Israel, o seu povo, vai jogar o vaso no chão, vai quebrar, vai transformar aquilo em quê? Em pó novamente, para depois fazer o quê? Um vaso novo. Porque não dá para você dimensionar a irreparabilidade. O pecado fez algo na nossa vida que é irreparável com as nossas próprias forças. Somente a graça, o amor e a cruz de Cristo pode trazer
renovação, perdão, transformação para o nosso pecado. Nós não conseguimos. E quando nós não reconhecemos isso, porque a ideia aqui é o negativo, você está afirmando que você... A nossa sociedade tenta o tempo todo fazer isso, gente. Reconhecer que a gente consegue. É isso que o livro de autoajuda diz. Você consegue nada. Não consegue. Ponha na sua cabeça que você sozinho não consegue. Você precisa da graça. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. A consequência disso. A sua palavra não está em nós. Leia comigo. A sua... Você tem que fazer uma única pergunta aqui quando você lê todos os textos do Evangelho de João. Quem é a palavra para o evangelista João? Quando você diz que o pecado, que você é melhor do que os outros. Quando você diz que você não peca, deixa eu te dizer uma coisa. O Cristo não está em você. Deu para entender? O Cristo não está em você. Você precisa reconhecer que você é um quebrado. Você precisa reconhecer que você é um quebrado. Então, quais são os efeitos do novo coração? Primeiro, o cristianismo que você confessa precisa ser mais do que um jogo de palavras. Se você é alguém que nasceu de novo, que tem um novo coração, o seu cristianismo não é apenas um discurso, é uma realidade. É uma realidade. O seu cristianismo não é uma ideologia, é uma realidade. Segundo, o seu coração não pode sucumbir às armadilhas religiosas do auto-engano, pintando uma falsa imagem de quem você é. Você não pode. Você não pode ter uma bússola moral e espiritual avariada. Você precisa saber exatamente quem você é. Terceiro, desista da autonomia. Você precisa de um Salvador. Essas são algumas das características de alguém que nasceu de novo. Quero convidar você a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e orar sobre esses pontos. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós queremos Te agradecer pelo amor de Cristo Jesus, ó Deus, pela verdade do Teu Evangelho, pelo novo coração que nós temos no Senhor, ó Deus, e que vem a partir do Senhor, e somente o Senhor é capaz de reparar, ó Deus, aquilo que se quebrou, que se estilhaçou na nossa vida, Pai. Nós queremos Te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor derrame da Tua graça, do Teu amor sobre nossas vidas. Que a profundidade, ó Deus, dessa graça faça com que nos reconheçamos pecadores diante do Senhor, ó Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.